Quarta da manhã. Ai, ai. De antes havia os incríveis almadenses. Pois é. Vamos ver como é que lidiamos com isto. Porque ela é Lídia Franco. Ana. Oh, Ana, então, não há necessidade. Vamos às perguntas rápidas. É melhor, Vamos é lá. melhor. Bom Bom dia. dia. Bom dia. A Lídia Franco perguntou o que é isso e é muito simples, são perguntas rápidas para respostas também rápidas. Sobre ti própria. Mas são muito fáceis de responder exatamente porque são sobre ti, portanto em princípio sabes as respostas. Vamos lá. Vamos lá. princípio. Lídia Franco, que alcunha é que tu tiveste de pequena ou ainda tens? O A, porque eu chorava O A? muito. O Azinha, o Acas, o Aquitas. Ah, que bom. E hoje já são raras as pessoas que me conhecem de infância e que me tratam assim. Choravas muito? Chorava muito quando era bebê e a minha prima, que também era afilhada da minha mãe, corria para ela e dizia: Mainha, um A, avisar, porque a minha prima tinha para aí 2 anos, avisar que eu estava a chorar. E ficaste Então, o A. Um A era mais difícil dizer, passou para o A, o Azinha. Olha, o Monchique trata-me por o Azinha, mas não é de infância. Foi por empréstimo. Ouviu? Óbvio e gostou. Lídia, qual foi o último presente que te deram? O último presente que me deram? Ai. Assim que te lembres. Bom, agora ultimamente foram flores maravilhosas, jantar de anos maravilhoso, e o principal que foi realmente terem organizado a família, a presença. exatamente todos juntos. O jantar de aniversário. Sim, Oh, foi há pouco tempo. foi há relativamente pouco tempo. Já agora? O tempo voa. Qual é o melhor presente que te podem dar? O melhor presente que me Sim. podem dar é convidarem-me para fazer uma boa peça de teatro, com um bom encenador, com bons atores. Aí sim, não sou só eu, como aqui, que fico um bocadinho aflita, mas sou eu a misturar-me com outra pessoa, de preferência que eu à partida acho que não tem nada a ver comigo, a personagem, e que a pouco vou descobrindo que temos todos a ver uns com os outros e vou-me descobrindo mais a mim própria também nessa caminhada. O que é que há neste preciso momento no teu frigorífico, Lídia Franco? Eu sabes que eu sei que há frutas. Ouvi dizer. Na gaveta, na prateleira de cima, porque nós enganámos e comprámos um frigorífico onde eu ainda tenho que me baixar. Portanto, na prateleira de cima há muitas frutas. Na de baixo não sabes, na não é? Na do meio e na de baixo é mais com o meu marido, porque é ele que está encarregue dos cozinhados. Muito bem. E depois há também, há aquela coisa do professor Marcelo, o Fortimel. Também és fã. É, porque agora preciso de mais proteínas. Claro. E pronto, lá embaixo há muitos legumes e pronto. É um frigorífico Se cuida, saudável, é uma sim, pessoa que se senhora. cuida, Joana. Dizias que o teu marido é o responsável da cozinha. Qual foi a última coisa que tu cozinhaste, Lídia? Olha, já nem me lembro. Em 1980. Mas não foi assim há tantos meses. Ainda me dei ao luxo, enfim, de fazer um bom guisado. Fiz um bom guisado de carne, fiz um bom guisado também de lulas. E o meu marido disse: Mas tu afinal continuas a cozinhar tão bem? Não, isto foi Foi um acaso. Lídia Franco, qual é a coisa que mais detestas nos outros, nas pessoas? O que mais te irrita? Várias coisas. Não sei, a falsidade, que não tem nada a ver com o representarem, não é? Embora tenha um bocado a ver, não é? O julgarem que tem graça quando não tem. Ouviste, Ana? Eu isso encanita-me. Qual é o objeto mais antigo que tu guardas até hoje? Olha, não deve ser só um, mas eu ainda tenho uma fotografiazinha do meu pai na minha mesa de cabeceira. E a moldura é muito bonita. E então o meu neto, o Alfredo, uma das primeiras vezes, enfim, que ainda pequenino, entrou no meu quarto e começou a ver que tenho fotografias, tenho quadros, e depois viu a fotografia do meu pai e disse: este é tão bonito, quem é? Eu disse: é o meu pai. E ele era pequenino e já morreu. Eu disse: sim. E ele ficou com a fotografia na mão, fez uma volta ao quarto e depois, no fim,
foi pôr a moldura outra vez no seu lugar e disse: vovó, fica aqui para te proteger. que querido. É o meu neto. Que amor. Por falar em quadros que tens na parede, quando eras adolescente, tinhas assim pósteres de alguém? Tinhas algum ídolo? Não sei se... Sim, o Al Pacino, por exemplo, eu fiz uma, não só, não é, mas quando fiz uma novela no Brasil, em que estive lá um ano, num imenso quarto em frente à praia de Copacabana, e então aquilo passou a ser, claro, a minha casa, e uma das coisas que eu pus na parede foi um póster do Al Pacino. Lídia Para Franco, te de que é que inspirar. te arrependes mais na vida? Do que não fiz, se calhar, arrependo. Não ter tido mais filhos, sempre fui muito obediente e, portanto, lá em casa não queriam mais filhos e pronto, eu adorava ter tido mais filhos, por exemplo, e várias outras coisas. Muito bem. Olha, estavas aí a dançar muito animada, ainda por cima hoje é Dia Mundial da Dança. Tu gostas de dançar? O que é que achas? Muito. Imagino que sim. Ou seja, eu era bailarina, não é? Bora, pois. Pois porque e- tiraste. Exatamente, foste Não para tirei balé. balé, fui mesmo bailarina Sim. profissional da Gulbenkian, dancei com o Maurice Béjart em Bruxelas e depois, tal como os atletas de alta competição, que é o que os bailarinos clássicos, sobretudo, sobretudo no meu tempo em Portugal só havia o balé clássico, não é? Mas então os bailarinos clássicos chegam a uma certa idade e não podem continuar. Qual é a não idade Porque- para um bailarino Depende, clássico? não, Às vezes depende. Olha, a 30, Galina 30. Ulanova, por exemplo, fez a Gisela e ela tinha 60 anos, não é? Eu, por exemplo, eu fiquei arrumada aos 30. E foi aí que. Mas já eras atriz? Não. Só Foi- depois. a pouco e pouco fui-me reciclando e continuo-me a reciclar até ao fim da minha vida, não é? Porque, como em todas as artes, temos que estar sempre a praticar, a descobrir, a aprender. Mas pronto, quando se foi a está partir- tanto tempo numa vida tão regrada, imagino eu, e tão disciplinada como é a dos bailarinos profissionais, Desumana, podes dizer. talvez seja Os o termo, bailarinos sim, clássicos. visto de fora parece de facto. Sente saudades quando se para? Sim, quando se para é evidente que Porque de repente é outra rotina, é não outra é? vida, é outro, exatamente, é outra vida, é outro corpo. Se calhar, pronto, e se calhar por isso mesmo, para já tive uma depressão nessa altura. Por teres parado. Sim, também, nunca é só por uma coisa. Claro. Mas depois, de facto, a pouco e pouco, comecei então a introduzir-me na outra forma, no fundo, de me expressar, de comunicar com os outros, não só através do corpo, mas através do corpo, que por sua vez também expele uma voz e as emoções, tal como do Quando tu balé dizes que também. as condições são desumanas para um bailarino, por exemplo, dá-nos um exemplo de algo duríssimo que um bailarino... Andar em pontas, por exemplo, não poder comer. Aliás, no Béjart foi talvez das primeiras companhias no mundo em que ele recrutava as bailarinas, por exemplo, não por serem escanceladas, pelo contrário, podiam ter alguma forma humana, mas ele recrutava os bailarinos pelo mundo fora que fossem artistas, inclusive que tivessem outras profissões, outras artes, porque isso ainda enriquecia. Mais o bailarino, não é? Como é que foi, por exemplo, tu deixares de trabalhar numa profissão que era tão regrada com tanta disciplina e de repente começaste a fazer coisas, por exemplo, no humor, que é uma coisa super livre? Não há nada mais disciplinado, não é, amiga? Também tem a sua disciplina. E mais sério. Quer dizer, a disciplina para mim foi, eu aprendia realmente com a dança, não é? Isso foi fundamental até hoje, porque é necessário realmente para ser ator muito mais do que ter talento, ter a paixão, e só com essa paixão é que a pessoa trabalha loucamente, que é a única maneira de progredir, não é? E então, sobretudo no humor. Quer dizer, eu não sou humorista, Mas tens muita graça. mas como atriz, não é? Faço minhas as palavras do Almada Negreiros, não há nada mais sério que o humor. E a Lídia fez parte daquilo que é um dos melhores programas sempre, que é o Tal Canal, e queremos, eu acho, todas saber como é que foi essa tua vida. Integraste o Tal Canal. Foi um programa
Espetacular. Mítico. Foi o 25 de Abril do Humor em Portugal. Como é que- Agora muito bem continuado. Tal canal sempre. Sempre. Eu lembro-me de ser miúda Cinzentismo nunca mais. e descobrir, Cinzentismo nunca mais. descobrir aquilo. Ainda era muito, se calhar, criança para perceber algumas coisas, mas já percebi que aquilo era uma coisa. Dava-me muito. Pois. Era muito cómico, muito cómico. Lembro-me tão bem da tua cara com aqueles anúncios falsos do nódoas e tu com um ar muito triste, sim. E depois eram tesouras e eu achava aquilo hilariante. Se fumar, não beba. Se beber, não fume. Tudo ao mesmo tempo. Como não é que foste lá parar? Não ao me tal cha- canal? Olha, foi. Fazia parte de um júri a brincar que havia no programa do Júlio Isidro, Passeio dos Alegres. E o Herman, aliás, foi aí que o Herman estreou o Tony Silva. E depois, no intervalo do programa, e nós é que escrevíamos os nossos textos, e o Herman, no intervalo do programa, disse assim: tu tens piada, eu vou começar a trabalhar na rádio. Queres trabalhar comigo? Eu disse, olha, vou pensar um bocadinho, sim. Pensaste 2 segundos? E pronto, e foi assim, porque ele primeiro fez o primeiro programa da rádio A Flor do Éter, que foi um pouco uma preparação para o seu primeiro programa de televisão, que foi o tal canal. E por aí fora. Qual foi a coisa mais maluca que fizeste com o tal canal? Eu acho que foi para o Herman eu ser a única que nunca me desmanchei a rir. Sempre obedeci àquela de que não há nada mais sério que o Está, humor. é a disciplina de O rir- bailarina. O rir é quando vemos, não é? E portanto a coisa mais maluca foram tantas que sinceramente E sem nunca te desmanchares a rir? Nunca? Incrível. nunca. Só houve uma vez que Agora a foi Lídia quase. dizia, não, eu não achava graça a nada. Houve uma que foi houve quase. uma? que foi- Houve uma que foi quase. Eu tinha acabado de chegar do Brasil, não é? Onde estive a fazer uma novela, e entrei para o programa que ele já estava a fazer, em que ele brincava com as novelas portuguesas, e então havia uma que era Os Filhos do Vento, e ele fazia várias hipóteses, Filhos do Vento, os Filhos do Mar, e eu, pronto, tive lá uma personagem. E é claro, ele entrava sempre e tentava sempre fazer desmanchar a rir, e eu aí tive que fazer um esforço e disfarcei e tal, como se a minha personagem estivesse muito triste, e consegui aguentar, e isso ele não me perdoa. Ainda hoje revês pessoas desse grupo, dessa trupe humorística. Sim, olha, alguns no Facebook como a Ana Bola e o Monchique. Olha, não, o Monchique não é de tal canal, é mais tarde. Exato. O Vítor de Sousa, infelizmente, agora não o tenho visto. E a Margarida Carpinteiro, eu ia falar da de vez em Margarida Carpinteiro. quando falamos uma com a outra, pelo menos pelo telefone, gosto imenso dela também. Quem eram os outros? Éramos, sobretudo, nós os quatro, não é? Sim. E pronto, e é sempre uma festa quando nos reencontramos. Olha, o que é preciso hoje, em 2026, e tu continuas a fazer muitas coisas, dás aulas, para tu aceitares um convite para uma peça ou para uma novela, ou o que seja? Tens que gostar mesmo muito. Pronto, uma novela já é mais problemático. São muitos dias. Se por acaso for para um papel, enfim, importante e que morro logo no primeiro episódio, e que inclusivamente faço as minhas cenas todas da parte da manhã, pronto, seria uma hipótese. E de resto, olha, eu agora tive a sorte de fazer um filme português que vai estrear. Tive a sorte, porque isto continua a ser uma sorte, não é? Em Portugal também, haver espaços de teatro para nós podermos fazer espetáculos de teatro. Fiz uma série para a televisão que também ainda vai estrear. Continuo a dar aulas e estou neste momento em 4 projetos de teatro. 2 leituras encenadas, uma ainda para as comemorações de Camões. Sim. E outra de um autor persa do século XII que escreveu a Conferência dos Pássaros sobre a importância da empatia entre os seres humanos. Como é atual, sim, não é? exato. E o maravilhoso monólogo Oscar e a Senhora Cor-de-Rosa. E agora mais um convite para fazer uma peça de teatro do Tiago Torres da Silva, Não para. Sim. que por coincidência também tem pássaros no título, Repare. que é a imitação dos pássaros. Lídia, vendo
coisas dos anos 80, por exemplo. Percebe-se que o ritmo, e há bocadinho estávamos a espreitar um telefilme em que tu participaste com o Hilário Clímaco, é muito antigo, mas nós reparamos muito no ritmo, que era tudo muito mais devagar, ou hoje em dia que é tudo muito mais rápido. Como é que te adaptaste? Porque as coisas eram totalmente diferentes, o ritmo era outro. Mas não sei exatamente o ritmo hoje em dia olha, é desumano, não é? Andamos todos assim, não é? Dizemos a primeira palavra e já não se percebe a última, nem se fixa do meio. E, portanto, a cabeça também anda assim, não é? Com mais sapatilhas, a cabeça anda com mais sapatilhas de pontas. Mas essa adaptação foi natural, ou seja, nem deste por isso, foi assim uma coisa gradual, ou de repente às vezes sentes essa dificuldade de, calma, antes havia tempo para as pessoas pensarem, para fazermos coisas um bocadinho mais longas, hoje dá a ideia que os espectadores só têm atenção durante 30 segundos ou 1 minuto. Ou é isso também que os habituamos, não é? Um círculo vicioso. Mas, então, por exemplo, numa cena... os atores não estão... Nós aqui, por exemplo, não estamos agora... Falas, tem que responder, agora falas, tem que responder. E, no entanto, temos um Há tempo... silêncios, sim. Há silêncios para pensar. Às vezes, lá está, dizemos mais quando estamos em silêncio, em comunicação com o outro, a pensar, não é? Um bocadinho voraz, pois. Lídia, também nós terrível. conhecemos aquilo tudo que tu fizeste, e são muitas, muitas coisas, mas o que é que tu não fizeste? Ou seja, que convites assim incríveis é que te passaram pelas mãos e que tu, por alguma razão... Incríveis em que aspecto? Não sei lá, propostas absolutamente, sei lá, que na altura se calhar eram irrecusáveis, mas que tu, por uma razão ou outra, não pudeste fazer e que tiveste... Por exemplo, quando me estreiei como atriz, que ainda sou do tempo de ser obrigatório, temos uma carteira profissional para a qual tínhamos que ter ou o curso do conservatório, que não era o meu caso, porque eu tinha o curso de balé do Teatro de São Carlos, ou então fazermos várias peças de teatro em companhias de teatro muito respeitáveis, não é? E então, a partir daí já tínhamos a carteira profissional e eu nessa altura estava a começar com a Luzia Maria Martins no antigo Companhia de Teatro Estúdio de Lisboa, que era a companhia mais importante de teatro que havia em Portugal, e convidaram para fazer a primeira telenovela, a Vila Faia. Certo. E eu recusei porque disse, eu estou a começar a aprender. Uau! Bem, isso hoje em dia não acontece. Não, Sim. não, agora é um bocadinho o oposto, porque eu ainda ouço jovens a conversarem e a dizer, olha, eu gostava de ser ator, por isso estou a pensar tirar um curso de modelo, repara, e se calhar, infelizmente com uma certa razão, serem influencers, porque muitas vezes são escolhidos para as nossas novelas, por exemplo, consoante o número de seguidores e não consoante aquilo que deve ser, mas que para a rádio que é o também. casting acertado, que é o... pronto. Para a rádio também? É para todo lado, julgo que sim, que agora o número de seguidores Hoje é em muito dia, importante para contratações, claro, no a geral. atenção Não, que mas essa isso pessoa neste gera, programa é visível, não é? Vocês só estão aqui porque... Claro, porque talento não há nenhum.